Vamos lá então para a aula de classes de palavras, mais precisamente classes nominais hoje, né, salvo os pronomes, que são uma parte mais extensa, então a gente vai ver com mais calma depois, e seus valores semânticos. Com valores semânticos queremos dizer itens que vão colaborar para a interpretação do texto e que vão trazer argumentação, posicionamentos do autor, formas diversas de explorar a língua, que vocês precisam entender como ocorre, por que ocorre, através de quais ferramentas, a partir do conhecimento sobre as classes. Bem como do conhecimento da definição de cada classe e de suas classificações possíveis. Como, por exemplo, aí no substantivo. O que é o substantivo? É a classe gramatical responsável por denominar os seres da realidade. Tudo que existe na realidade vai receber um nome, e esse nome tem como classificação, né, a gente chama essa nomeação das coisas da realidade, tudo que existe, de substantivo. O substantivo pode ser classificado entre 4 duplas aí, certo? A primeira é entre concreto e abstrato, ele vai ter uma dessas duas características. Depois, simples e composto, também vai ter uma dessas duas características. Primitivo e derivado, próprio e comum. Substantivo concreto nada mais é do que aquele nome que é de seres que geram uma imagem independente. O oposto do abstrato, que é o nome, né, o substantivo, a coisa da realidade, que depende de um outro ser para existir. Como assim? Por exemplo, o substantivo concreto, homem, existe por si próprio. Ele não precisa que ninguém o sinta, que ninguém o sinta assim, não somente no sentido de sensações, dos 5 sentidos humanos, mas também no sentido de sentimento. Não precisa que ninguém o pratique para que ele exista. Então ele é concreto. Quando o substantivo precisa que alguém o pratique, como por exemplo o amor, o ódio, ou as sensações de frio, calor, ele é classificado como abstrato. Ele não é independente. Simples é quando o substantivo possui um radical somente. Composto quando possui mais de um. Então menina, a gente tem, por exemplo, aí o radical menin, né, um só. E lembrando que o radical será a parte da palavra que dá a característica de significado para ela. Então, menin aí vai dar o significado de ser um ser de uma certa idade. E composto é quando tem mais de um radical. Por exemplo, couve-flor. A gente tem 2 radicais aí. Pão duro, também 2 radicais. Girassol também, apesar de ser uma regra diferente, né, não ter o hífen nesse caso. A gente tem a união dos 2 radicais, mas continuam sendo 2 radicais. Primitivo e derivado vai ter uma dessas duas características. O que é o substantivo primitivo? São substantivos que dão origem a outras palavras. Então, dentro de uma família de palavras, a primeira que surge é esse substantivo primitivo. Então, ferro vai ser primitivo, por exemplo, de ferreiro, ferradura. E o derivado vai ser justamente, então, esse ferreiro, ferradura, que vai vir de outras palavras, que vai ser derivado dentro de uma família de palavras. E aí, como que a gente sabe, né, quando que uma palavra é derivada ou não? Quando a gente mantém esse radical. E a gente faz transformações através da sufixação, por exemplo. Próprio ou comum. Próprio, o que é o substantivo próprio? São aqueles substantivos que indicam um ser específico de uma classe. Quando você dá nome a um indivíduo especificamente. José, Maria, Rio de Janeiro. Substantivo próprio pode ser o nome de qualquer coisa, tá? Não somente de pessoas. E comum quando é uma nomenclatura, uma nomeação genérica que participa de uma classe. Então vai ter um grupo de seres que vai receber essa classificação, um nome, por exemplo, de homem, criança, por características em comum que eles compartilham, mas você não está especificando um ser sozinho. E aí, o que vai ter de contribuição, né? A gente vê esse tipo de matéria muito, muito fácil, né? Muito tranquila, não é cobrado diretamente no Enem, mas o que vai ser cobrado, o que vai ser aproveitado nesse sentido, nesse tipo de prova, que é mais textual. Os aspectos semânticos. Semântica quer dizer significado da palavra, como que a gente explora os sentidos dessa palavra. E aí a gente tem, no caso dos substantivos, esse exemplo aí, essa situação, né? Tem muitas formas, na verdade. Se eu fosse colocar todas as existentes aqui, a gente tomaria muito tempo. Mas uma das formas que a gente encontra mais de exploração do aspecto semântico do substantivo é, por exemplo, o seguinte caso. Quando o enunciador, né, ele passa por um juízo de valor, ele tem uma interpretação própria que ele quer empregar, imprimir ali naquele substantivo, na escolha de qual palavra ele vai utilizar na transmissão de uma mensagem.
mais especificamente aí na nomeação do ser. Então, por exemplo, nessa frase aí, a mãe confirmou as suspeitas da família. A gente tem o substantivo mãe, que nesse caso é mais neutro, né? Ele não tem uma afetivação muito grande. E socialmente falando, ele não traz nenhuma carga interpretativa de, por exemplo, um posicionamento forte ou qualquer outro aspecto que o autor possa querer passar ali naquele momento. Mas a matriarca confirmou as suspeitas da família já é diferente. Aqui a gente tem um posicionamento de se referir à mesma pessoa, né? A gente tem a mesma sentença, o mesmo sentido sendo transmitido, mas na escolha dessa palavra matriarca, a gente já vê um posicionamento desse autor de reconhecimento, que aquela mãe ao qual ele está se referindo tem um posicionamento mais de autoridade, né? Um posicionamento mais de poder dentro daquele núcleo. Diferente também, por exemplo, da última frase aí de exemplo, a genitora confirmou as suspeitas da família. Nesse caso, a genitora foi selecionado sendo o menos afetivo possível, né? Uma forma totalmente em que o autor se posiciona quase que contrário à figura daquela mãe. Afetivamente falando, claro. Observe que isso configura como forma argumentativa, ou seja, toda vez que o autor se posicionar de alguma forma, trazer você para a perspectiva do olhar dele, a gente vai dizer que é argumentativo, certo? Pois cada palavra acrescentará um traço diferenciado e escolhido precisamente pelo emissor. Próxima classe, adjetivo, que nada mais é do que uma palavra variável responsável por modificar o substantivo, atribuindo-lhe uma característica. E aí, novamente, a gente tem várias classificações possíveis. O adjetivo pode ser primitivo derivado, uniforme ou biforme, simples ou composto. E essa parte da classificação a gente sabe que ela é interessante para que a gente entenda como funciona um adjetivo. Mas o adjetivo, inclusive, a gente vai voltar e ver muitas e muitas vezes quando a gente falar de análise sintática também, porque ele é responsável por exercer algumas funções muito importantes. E aí a gente tem que dar uma olhada mais especial para ele. Mas as partes interessantes, a parte interessante do adjetivo para vocês é principalmente a locução adjetiva, que é quando a gente tem uma palavra que vai caracterizar um substantivo, certo? Inclusive, todas essas classes que veremos hoje, as classes nominais, existem em função do substantivo, sempre em função desse substantivo. E aqui a gente tem alguns exemplos de locuções adjetivas, que é quando a gente tem uma palavra que está relacionada ao substantivo, dando características, qualidades, mas que não é exatamente uma palavra, e sim a formação de uma preposição mais um outro substantivo, mas que ainda assim vai dar essa característica de adjetivo, então a gente continua mantendo nessa classe. Então, por exemplo, quando a gente fala apícola, o que é algo apícolo? É quando a gente tem a produção de algo de abelha. Cardíaco, de coração. Senil, de velho. Principalmente para a redação, essa é uma parte muito importante, que vocês têm que explorar muito, mostrar que vocês conhecem a forma adjetiva, sem ser a locução em algumas situações, né? Que você mostra cultura quando você utiliza palavras que não são locuções. Isso também para os verbos. Deem uma aprofundada maior, certo, no estudo das classes, mas como a gente se interessa mais pelos aspectos semânticos e ela não pode ficar muito longa, vamos falar sobre esse detalhe aí agora. A ordem entre o substantivo e seu adjetivo pode modificar o sentido. Na parte dos aspectos semânticos sobre substantivos, nós exploramos um aspecto muito interessante da escolha da palavra, qual que é a diferença de sentido dependendo da palavra que se escolhe, né? Que seriam sinônimos, mas a gente sabe que não é. No fundo, não existem sinônimos, certo? Mas no caso dos adjetivos, a gente vê um outro fenômeno, né, digamos assim, que é, na verdade, a colocação dessa palavra em um lugar ou outro na frase. E isso é muito interessante, né? A gente acha que isso não vai existir, mas existe. O candidato grande, quando a gente coloca esse grande, o adjetivo depois do substantivo, nesse sentido aí, nessa frase, a gente está dando uma ideia de tamanho, observe. Agora, se eu pegar esse grande, que é o adjetivo, e colocar antes do substantivo, o grande candidato, a gente já está tendo um outro sentido, que aqui é de apreço. Mesma coisa no segundo exemplo, o gato velho. Esse adjetivo que está qualificando o gato, está fazendo referência ao tempo, né? Ele tem uma idade avançada. Agora, no segundo exemplo, o velho, gato, eu estou colocando o adjetivo antes do substantivo para dar um valor de apreço, né? De carinho pelo aquele gato. Observação 1. A interpretação de texto passa por aqui. Então, assim, algumas pessoas subestimam as classes de palavras porque são bem fáceis de aprender, mas quando você está fazendo uma interpretação de texto, você não pode deixar de olhar, de refletir por que o autor selecionou esse adjetivo, como que esse adjetivo está posicionado na frase e como que ele interfere ali.
Observação 2. Alguns gêneros textuais se caracterizam pela forma como organizam as classes de palavras, incluindo em peso a classe dos adjetivos. Os adjetivos vão estar presentes em vários gêneros textuais, né? O tipo textual, descritivo, principalmente, ele vai trazer aí como herança para vários gêneros a presença em massa dos adjetivos, então é sempre importante estudar mais a fundo possível essa parte. Artigo, né, responsável por modificar o substantivo, ou seja, ele acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo, ou seja, nós vamos ter um substantivo e junto com ele o artigo vai te dar a característica desse substantivo ser definido ou indefinido. Quando for definido, nós teremos o artigo o, a e seus plurais, os, as. Quando for indefinido, a gente vai ter uma e seus plurais também. Mas a gente tem que prestar atenção numa situação aqui. Esses artigos, eles nem sempre são necessários. Em algumas situações, eles são facultativos. Isso é um estudo mais aprofundado da morfossintaxe, o que, novamente, nós veremos várias e várias vezes, principalmente na parte dos estudos da crase. Mas observem os exemplos aí. Os meus meninos cobraram uma taxa. Meus meninos cobraram uma taxa. Por que que nessas duas frases a gente tem em uma aparecendo o artigo e na outra não? E aí elas vão ter, na verdade, o mesmo sentido. Porque antes de pronomes possessivos, o artigo é facultativo. Por que ele é facultativo? Porque ele não acrescenta nada especificamente. É uma raridade da língua, na verdade, a gente ter alguma coisa que não acrescenta nada, que é facultativo, que é opcional, que a pessoa pode escolher utilizar ou não, porque não modifica o sentido. Antes de pronome indefinido, todo, o pronome indefinido todo, utilizado somente para dar a ideia de totalidade, ou seja, aqui é diferente do primeiro exemplo. Aqui a gente vai ter o artigo ou não, dependendo da ideia que quer ser transmitida. Então, aparecendo o artigo é uma ideia, desaparecendo o artigo é outra. Toda a rua está enfeitada. Toda rua está enfeitada. No primeiro caso, com a presença do artigo, quer dizer que uma rua apenas apresenta enfeites. No segundo exemplo, em que a gente não tem um artigo, toda rua está enfeitada, quer dizer que toda e qualquer, todas, né, uma totalidade, um múltiplo, está enfeitada. E antes da palavra casa, utilizar somente quando a casa não pertencia ao enunciador. Mas isso a gente faz instintivamente. Cheguei em casa quando se refere à casa de quem está falando, e cheguei na casa de fulano quando é de uma outra pessoa. Aspectos semânticos. Os artigos podem servir para substantivar, né, e ficou faltando um R, alguma outra classe gramatical em determinadas situações. Por quê? Porque o artigo acompanha somente substantivo, ele não acompanha nenhuma outra classe. Então, quando a gente tem alguma outra classe, alguma palavra, na verdade, que pertence a uma outra classe e está junto de um artigo, quer dizer que aquela palavra foi substantivada. Então, por exemplo, a garota tem um andar que me fascina. Esse é um artigo indefinido que está acompanhando o verbo andar, mas nesse caso o verbo está substantivado. Essa noção de andar não é uma ação que está sendo praticada, é uma referência a essa ação como se fosse um substantivo, um ato que existe por si próprio ou dependente de uma outra pessoa, mas que existe na realidade. O azul da piscina está esquisito, é um adjetivo também substantivado. Aí teve um probleminha, seria uma outra regra, tá? Um outro aspecto semântico agora. Serve também para definir uma classe. O homem faz a ciência em seu dia a dia. Nesse caso aí, esse o tá servindo para dizer que não é um homem qualquer, não é uma classe de homens, né? A gente está simplesmente aqui utilizando um artigo para definir que toda uma classe, e dando até uma importância maior, faz ciência em seu dia a dia. Além disso, podem trazer um sentido conotativo a uma frase. Minha casa é o jardim, sentido denotativo, sentido literal. Minha casa é um jardim, sentido conotativo, sentido literário. Cuidado, o artigo também pode ser entendido como um pronome demonstrativo durante um texto. Gente, isso é espetacular. Quando a gente pega um texto e a gente apresenta um personagem novo, que a gente ainda não denominou, que o leitor não conhece, a gente utiliza artigo indefinido. Um cachorro chamado Bedu apareceu em meu quintal. Mas depois, durante o texto, como eu já apresentei quem é esse cachorro, como o leitor já conhece, já viu menção a ele antes, depois eu não posso mais utilizar o pronome, o artigo indefinido. Eu vou usar o artigo definido e ele vai ser caracterizado como um pronome. Por quê? Porque ele está fazendo referência a uma palavra que já foi dita antes. Quando a gente estudar o pronome, a gente vai ver que essa é uma das características por excelência, né? A definição de pronome é fazer referência a palavras do texto e que não devem ser repetidas ou fazer menção a noções que já foram ditas anteriormente, como o pronome este, essa, enfim.
E por último a gente tem o numeral, que é a classe gramatical responsável por indicar posição ou número de elementos. E aí a gente não tem especificamente nenhum aspecto semântico a ser explorado aí. Mas é bom que vocês conheçam todos eles, principalmente para a parte de redação, né? Que a gente tem que dar uma explorada maior no nosso vocabulário sempre que possível. Então, por exemplo, a gente tem esses numerais coletivos aí, muito interessantes para que vocês deem uma olhada, bem legal, e aí uma explorada, aprender de fato alguns desses aí, beleza? Na próxima aula a gente vai ver então a parte que falta das classes nominais, que são os pronomes. Tem vários tipos de pronomes, tem que dar uma aprofundada maior, então eu separei em 2 momentos. Agora eu vou deixar com vocês uma lista. Essa lista será enviada no WhatsApp para vocês. E em breve o gabarito também, junto com esses slides, para que vocês possam acompanhar, fazer uma leitura aí com mais calma, beleza? Bons estudos!